Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler de 21 a 24. Marcos, capítulo 10, de 21 a 24. E assim diz a palavra de Deus. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Amém? Pensando no tema da nossa campanha, compartilhe o amor de Cristo, achei por bem, primeiro, explanar sobre a ideia, ou qual é a ideia que nós temos a respeito do amor de Cristo. Às vezes eu e você podemos ter ideias erradas sobre o amor de Cristo e compartilharmos ideias erradas sobre esse amor e acabarmos não cumprindo a missão de Cristo, mas dizendo às pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. A nossa maior dificuldade talvez seja, nos dias de hoje, começar pelo entendimento do que é a palavra amor. O que é o amor? Muitos poetas escrevem, pessoas falam sobre casais, relacionamentos, dizem viver isso, mas eu não sei se todos nós temos, nos dias de hoje, a compreensão correta do que é amor. Por isso eu quero fazer uma pergunta: será que amar, ou dizer que ama alguém, é dar a essa pessoa total liberdade para fazer o que ela quiser? Porque hoje o que se prega a respeito de Deus é que eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus é amor. Não, Deus não vai se importar com esses detalhes, porque Deus é amor. Hoje há muita ideia errada. Será que amor é ausência de repreensão? O que é o amor? E o que é o amor de Cristo? Quando se trata sobre o amor de Deus, achamos ou temos a leve impressão de que a Bíblia diz que Ele nos ama, então porque Ele nos ama, Ele vai aceitar qualquer comportamento nosso. E se compartilharmos essa ideia, estaremos encaminhando diversas pessoas direto para o inferno, porque não é essa a ideia bíblica a respeito de amor e muito menos a respeito do amor de Cristo. Nós mesmos sabemos que amor não é isso, porque nós não aceitamos qualquer comportamento da pessoa que diz nos amar. Já imaginou você ter que se relacionar com uma pessoa que diz eu te amo, mas te trata mal todos os dias? Você se relacionar todos os dias com alguém que abre a boca para dizer eu te amo, mas nunca fala com você? Aquela pessoa que diz, olha, eu te amo muito, mas ela faz tudo o que você odeia.
Será que isso é amor? Existe, meus queridos irmãos, uma profundidade na palavra amor que a torna sublime, que a torna singular e diferente de todas as nossas confusões do português. Primeiro porque a palavra amor na Bíblia, no original, ela tem no mínimo 7 palavras correspondentes no grego. A palavra usada biblicamente de amor é o amor ágape, o amor perfeito, o amor que não há falhas, mas que confundimos às vezes com amor eros, que para eles era muito claro, quando queria falar sobre a atração corporal, usava-se o termo eros e não ágape, mas para nós foi traduzido tudo como amor. Biblicamente também existe o amor filéu, que é aquele amor de amigo, quando você gosta de um amigo, mas você não tem atração por aquela pessoa. Então os gregos sabiam utilizar muito bem e usavam a palavra filéu. É tanto que na relação de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra: Pedro, tu me ágape. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu te amo como um amigo. Pedro, tu me amas? Por isso ele pergunta 3 vezes, até que Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Para adentrarmos de fato no que é compartilhar o amor de Cristo, eu preciso primeiro entender a sublimidade da palavra amor, e deste amor ágape, porque quando eu compartilho sobre o amor de Cristo para alguém, eu estou falando a respeito do amor mais puro e mais verdadeiro que existe. É por isso que eu escolhi esse texto, que parece não tratar a respeito de amor e nem de compartilhar amor, mas eu quero que você volte o seu olhar às Escrituras novamente, Marcos 10, e esse texto a partir do 17, não apenas do 21 ao qual li, mas ele trata a respeito de um jovem que se aproximou de Jesus. Uma pessoa bem intencionada, chegou perto de Jesus e dizendo logo: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e pergunta: por que é que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Será, jovem, que ao olhar para mim você vê a figura de Deus? Jesus começa aquele diálogo trazendo logo a pessoa do Pai, para que aquele jovem pudesse entender a profundidade do amor. Ele se aproximou de Jesus e o interesse dele era sobre a vida eterna, talvez porque ele fosse riquíssimo, ele não tinha mais nada a conquistar nessa vida. E esse é um engano dos homens, quando acham que depois de conquistar tudo, podem comprar a eternidade. Aquele jovem, muito dinheiro, riquíssimo, não era normal um jovem ser rico naquela época. Muito provavelmente ele o era porque era herdeiro. Alguém trabalhou muito e deixou para ele. Mas depois dele ver a vida e provar de tudo, ele percebeu que ainda não havia comprado o passaporte dele para a eternidade. E ele se aproxima de Jesus nessa expectativa. Ele se aproxima de Jesus para resolver um problema que é de todos nós: a vida eterna. Dentre todos os detalhes que Jesus coloca neste texto, eu quero focar no versículo 21, quando o texto diz assim: e Jesus, olhando para ele com amor.
Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando os bons e os maus. É nessa perspectiva que aquele jovem se aproxima, e a verdade nas palavras de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar de amor. Não é um olhar de condenação, apesar de saber qual era o interesse daquele jovem ao se aproximar dele. Esse olhar amoroso de Jesus é algo extraordinário. Mas o que será que Jesus vê em nós? O que será que Jesus reconhece em nós que o faz nos amar tanto? O que é que faz de nós seres amados por Deus? Por que o texto dizer Jesus olhando para ele com amor? Gênesis capítulo 1, versículo 26, revela para nós que Deus nos ama porque dentro do plano da criação de Deus, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós perdemos essas características, nós perdemos esta ideia, mas Jesus continua olhando para nós como imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus também na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, registra que eu e você somos filhos amados de Deus. E João diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nesse olhar amoroso de Jesus, é o olhar que reconhece em nós não somente a imagem e semelhança do Criador, mas é como um pai que olha para o seu filho. Por isso ele olha para aquele jovem com amor. Mas Jesus sempre carregou no seu olhar, não somente por aquele jovem, mas pelas multidões, uma compaixão que fazia com que ele se movesse de dentro para fora. E Marcos, no capítulo 1, versículo 41, diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fique limpo. Esse amor de Deus que o moveu a curar aquele leproso. O leproso que gritava: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. E Jesus olha com esse mesmo olhar de amor e diz: eu quero, fique curado. Mateus, no capítulo 20, quando fala do olhar de Jesus sobre as multidões, no versículo 34, ele diz: Jesus, movido de Mateus 9:36, e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, vendo esse olhar de amor, esse Jesus que nos ama tanto, ele olha no fundo dos nossos olhos e vê em mim e em você coisas que até mesmo nós esquecemos. Ele nos fala com um amor verdadeiro. Só houve um momento na Bíblia em que Jesus não teve compaixão. Só um. Sabe qual foi? Mateus capítulo 16, versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo nenhum acontecerá. Quando Jesus disse: olha, eu serei morto pelos homens, Pedro repreendeu Jesus e disse: tem compaixão de ti mesmo. Foi o único momento que Jesus não teve compaixão.
porque o seu olhar é por nós. Se ele tivesse tido compaixão de si mesmo, eu e você estaríamos perdidos. Por isso esse amor altruísta, esse amor que se dá pelo outro, sem ter nada em troca, é esse amor, é esse olhar que reflete o que Jesus está vendo quando olha para aquele jovem. Jesus olhou e o amou. Mas o amor de verdade, ele também vê o nosso pecado. E quando compartilhamos o amor de Cristo com as pessoas, não falamos a respeito de um Deus cego que não sabe o que eu e você fazemos às escuras. Não falamos a respeito de um Deus cego que não conhece o nosso computador, o nosso celular, o nosso WhatsApp, as nossas relações. Não. Falamos de um Deus que tudo sabe, que tudo vê e que todos nós prestaremos conta somente a Ele. Por isso, no olhar de amor, um olhar tão intenso, um amor tão profundo, que Ele não permite que fiquemos da forma como estávamos. Por isso, ao olhar com amor, o que é que Jesus diz para o jovem? Uma coisa ainda te falta. Meus irmãos, o amor não aceita tudo. O amor vê o problema e enfrenta o problema. O amor de Deus por nós fez Deus ver o nosso pecado e não dar as costas, e se mover até nós para resolver. Esse amor intenso enxerga profundamente o nosso coração, a nossa vida, e Jesus disse para aquele jovem: uma coisa ainda te falta. Não era uma cobrança, era um amor. Meu filho, algo ainda te falta para que você possa obter a vida eterna. Meu filho, algo ainda te falta para que você não seja enganado pelos falsos aí, que dizem que você pode viver a vida do seu jeito. Meu filho, uma coisa ainda te falta, porque os homens se enganam a si mesmo todos os dias, mas eles não podem enganar o Santo, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Uma coisa ainda te falta, porque eu te amo. Esse olhar de Jesus. Aquele homem foi amado por Jesus, mas nós descobrimos no texto que ele tinha outro amor. Todos nós somos amados por Deus, mas às vezes nós temos outros amores. Qual era o amor daquele jovem? O dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando eu compartilho o amor de Cristo, eu compartilho a verdade de que se você um dia entregar a sua vida a Jesus, você tem que abandonar todos os outros deuses. Se um dia você entregar a sua vida a Jesus, Jesus não divide o seu trono com ninguém. Ele não divide o seu espaço com nada. E ele deixou muito claro isso em Mateus, no capítulo 6, de 24 a 26, quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavras de Jesus. Jesus o amou, mas aquele jovem tinha outro Deus. Agora a gente começa a entender por que o texto, e no texto Jesus diz assim: olha, bom só há um que é Deus. Por que você está dizendo que eu sou bom? Porque de fato, bom para você, jovem, é o seu dinheiro. Esse é o seu amor. É por isso que você vive,
É por Ele que você está loucamente apaixonado. Aqui não é a falta de amor de Deus, mas a ideia louca das pessoas que acham que é possível ter dois ou mais amores. Não existe essa possibilidade. Porque o amor ágape verdadeiro é esse amor com Deus. Por isso Jesus disse que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Isso não quer dizer que a gente deve desprezar a nossa família, mas o nosso coração tem que amar o Senhor acima de tudo, acima de todos. Aquele jovem amou tanto o dinheiro, que ele preferiu morrer rico do que viver rico. Que loucura! Uma coisa falta a você. Olha o que Jesus diz: venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Pegue todo o seu dinheiro, que é o seu Deus, se desfaça dele, e eu te darei um tesouro muito melhor. Dentro da comparação, os tesouros que Deus tem para nós, eles são infinitamente maiores do que qualquer volume de dinheiro nessa terra. A troca que Jesus está oferecendo para aquele jovem não é uma coisa boa por uma coisa ruim. É uma coisa boa por uma coisa extraordinariamente melhor. Mas ele ama tanto o dinheiro que ele não consegue enxergar isso. O que nós oferecemos para as pessoas quando dizemos entregue a sua vida a Jesus, não é para a sua vida ser chata, é para a sua vida ir para um nível que você nunca sonhou, é para a sua vida ir para um patamar que você não sabe, mas é infinitamente melhor do que o que você vive hoje. Mas como os nossos tesouros estão aqui, a gente acha que Deus está nos chamando para uma relação medíocre. Aquele homem preferiu morrer rico. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que o homem pode dar em troca da sua alma? Para ele só faltava uma coisa. Só te falta uma coisa. Ao compartilhar o amor de Jesus, eu quero deixar claro para todos: Jesus não divide o espaço com nada e com ninguém. Tudo é dele. Ele é tudo. Mas por fim, nesse olhar de Jesus eu também encontro tanto amor, que ele não nos engana. A proposta é uma só. Não tem como ser diferente. O amor verdadeiro fala verdades por mais que elas doam, por mais que essas verdades machuquem, por mais que essas verdades transtornem o nosso ser, mas ainda assim o amor não mente. É por isso que Jesus fala para aquele jovem: uma coisa te falta, faça isso, depois você vai ter um tesouro no reino dos céus, e aí você vem e segue-me. Ele, o jovem, no versículo 22, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem dar as costas, imagino eu que Jesus também ficou triste, porque Jesus o amou. Mas dentro do amor de Deus há um ingrediente chamado liberdade.
Deus nos ama tanto que Ele quer que você venha de coração aberto. Ele quer que você não se sinta constrangido a nada. Ele quer e deixa que eu e você tomemos decisões, por mais que Ele saiba o quanto Ele nos ama. Se Deus não nos desse liberdade, Deus seria um Deus de coerção, e Ele não é. Se Deus não permitisse que eu e você tomássemos as nossas decisões, Ele seria um Deus opressor. Mas Ele é um Deus que ama. Por isso, ao ver o jovem dar as costas, Jesus não chama para negociar. E às vezes nós queremos fazer isso, nós queremos compartilhar o amor de Deus negociando. Dizendo para as pessoas aí fora, olha, venha, mas venha como você está, fique do jeito que você vai estar, e no final vai dar tudo certo. Ah, não, mas eu não quero. Não, venha aqui, a gente tem uma igreja legal, a gente tem ar-condicionado, a gente vai dar uma cesta básica, o que você precisa mais? E a gente começa a negociar. Jesus não. O amor verdadeiro, ele é claro, ele é firme, ele é absoluto, ele não negocia valores eternos, e isso é extraordinário no amor. Tudo às claras, ninguém aqui é enganado, ninguém aqui é iludido. Salvação é de graça. O amor de Jesus pagou o preço na cruz por nós, na cruz. E por isso estamos aqui. Ninguém compra salvação, ninguém vende salvação, ninguém compra benefício de Deus. Aqui ninguém compra a atuação de Deus para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira. Ninguém compra nada. Tudo é graça, favor imerecido. Mas Deus tem o seu amor, e no seu amor tem leis. Ou Ele é o rei do nosso coração, ou nós não o temos. Porque Ele não divide o trono. É impossível uma pessoa que tenha dois amores servir a Jesus. Quero finalizar sendo duas verdades e fazendo uma pergunta. A primeira verdade é que o olhar de Deus está sobre você, particularmente sobre você. O olhar de Deus está particularmente sobre a minha vida. E é esse mesmo olhar de amor. É esse mesmo olhar de alguém que tem desejo de estar conosco todos os dias. Mas eu preciso fazer uma pergunta: será que falta algo para mim? Falta algo para você? Porque para aquele jovem, Jesus disse: apenas uma coisa te falta. Ao se deparar com o amor de Jesus, o que falta para você? Por isso eu quero deixar uma recomendação: entregue-se ao único amor verdadeiro que existe. Posso falar por experiência própria. Posso falar em nome daqueles que já fizeram isso. Eu nunca me arrependi de ter entregado a minha vida diante do único amor verdadeiro. Quando tudo me faltou, Ele estava lá. Quando não tinha ninguém para estender a mão, foi a única mão que eu vi estendida. Nos momentos mais difíceis, foi quem esteve ao meu lado. Nos momentos de maiores dúvidas da minha vida, foi Ele que me deu a resposta. Quando eu não tinha nada, Ele me fez ver que eu tinha era tudo. E que na verdade o que eu achava e pensava sobre mim era ilusão. Ele me deu até uma nova identidade. O amor de Jesus é o único amor verdadeiro.
Compartilhar o amor de Cristo é falar de Deus. E é falar de um Deus extremamente amoroso, que conhece profundamente os nossos erros, os nossos pecados, que olha com esse olhar que nos constrange e nos chama para abandonarmos todo tipo de Deus que temos na nossa vida e nos dedicarmos somente a Ele. Que olha para nós sabendo quem somos e ainda assim dá um sorriso que é indescritível e que diz para nós: eu tenho uma nova vida para te dar, e que garantiu para mim e para você, através da graça, um tesouro inestimável. Isso é compartilhar o amor de Cristo. Isso é de fato ser amado por Jesus. É quando Ele é tudo, mesmo quando eu me vejo como nada. É quando eu pego todos os meus tesouros e coloco aos pés da cruz. É quando todos os deuses que eu criei, eu jogo fora. E digo: Senhor, senta no trono do meu coração. Reina de tal forma que eu entenda que eu não tenho nada. Por isso ele disse como é difícil para aqueles que se acham ricos entrarem no reino de Deus. Porque os que se acham ricos, eles acham que possuem alguma coisa. Mas Jesus compartilhou o amor de Deus comigo e com você. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para este amor? Enquanto você pensa sobre isso, nós vamos cantar com o Ministério de Louvor. E reflita de verdade: tem alguma coisa que está tomando o trono de Deus na sua vida? Em nome de Jesus, olhe para o olhar de Jesus. Entenda que Ele está te oferecendo uma vida extraordinária. Abandona o pecado, isso que está te destruindo, está acabando com a tua vida. Isso que você faz, que você acha que ninguém vê, sabe? Deus está dizendo: olha, isso tem se tornado o teu Deus. E é impossível servir a dois senhores. Reflita e pense sobre isso.